Fala pessoal, nós estamos falando agora da Paróquia Santíssima Trindade, uma paróquia com mais de 50 anos, com um povo acolhedor. E nós vamos conhecer um pouco mais dessa paróquia, tá bom? Carro passa para todo lado, porque ela fica bem no centro do bairro de Olinda. E vocês vão ver como essa igreja ela se renovou depois dos seus 50 anos. Então não perca, vocês vão se surpreender. É uma paróquia muito bonita, né? Tem algumas comunidades, a gente vai ver mais na nossa descrição. Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, professor Diego Alves, e nós seguimos, né, com a nossa apresentação. Você já viu aí nosso vídeo inicial, nós vamos falar da Paróquia Santíssima Trindade, mais uma paróquia, não é? Aqui de Nilópolis, uma paróquia também bem caridosa, com um povo bem piedoso, né? E eu acho que vocês vão gostar dessa apresentação, tá legal? Então, peço que vocês prestem atenção. Não vai ser tão longa como foi da última vez, né? A primeira apresentação, Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Vamos deixar aqui nos créditos finais. E agora nós seguimos para a segunda das 4 paróquias que nós temos aqui em Nilópolis, né? Relembrando, nós estamos falando da Forania 6, Vicariato Sul, tá? Pertencente à Diocese de Nova Iguaçu, cujo bispo é Dom Gilson. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação da Paróquia Santíssima Trindade. Muito bem, gente. Aqui, como sempre, eu coloco a ficha técnica para vocês, tá? O endereço, não é? Obviamente, Avenida Nilo Peçanha, 520. E aqui eu deixei os contatos para que vocês possam se informar sobre horários de missa, confissões, tá? Isso é muito importante porque, às vezes, você está passando por Nilópolis e não sabe se tem celebração ou não e vai arriscar. Acha que tem missa todo dia. E já vou adiantar, tá? A paróquia que vai ter missa diária praticamente é a Nossa Senhora Aparecida. Tá legal? Mas você, claro, vai ter missa domingo. Se eu não me engano, quarta-feira também tem missa, Santa Missa aqui na Paróquia Santíssima Trindade. Eu acho que sexta também, tá? Domingo, obviamente, é certo, a gente sabe disso. Então, eu peço que vocês chequem os horários, entrem em contato com a secretaria, que eles vão responder vocês de uma maneira muito educada, como sempre, tá? E lembrando, pessoal, a secretaria paroquial, no caso da Paróquia Santíssima Trindade, ela funciona até então de terça a sexta, de 8 horas da manhã até meio-dia, e depois de 2 horas às 18 horas, famoso 6 da noite. Sábado a secretaria funciona de 8 da manhã a meio-dia e domingo, de 7 da manhã às 11 horas, tá? Obviamente, segunda-feira a secretaria encontra-se fechada, não funciona, né? As pessoas também têm que descansar. Então, qualquer dúvida, entre em contato. Telefone esse que está aí na tela, né? 21 973 69 5878, tá legal? Então, esses são os contatos da Paróquia Santíssima Trindade. Recapitulando, Forania 6, Vicariato Sul, Diocese de Nova Iguaçu, que se encontra na Avenida Nilo Peçanha, tá? Uma das avenidas de Nilópolis, não tem como errar, tá legal? Então, chequem lá. Uma outra informação importante, eles têm um grupo de oração também, né? E eles costumam se reunir às quintas-feiras. Eu não sei se é toda quinta, não é? Mas
às quintas-feiras você tem um grupo de oração, né, com adoração, pregação e louvor. Caso você se interesse também em participar de grupo de oração, isso é muito bom. Mais uma vez, entre em contato com a secretaria, que eles vão estar te passando todas as informações pertinentes. Tudo bem? Então é uma paróquia que... Eu vou chegar nessa parte, né? Esse reavivamento que ela passou. Então vamos lá ler rapidamente a ficha técnica para vocês. A Paróquia Santíssima Trindade é uma igreja católica localizada em Nilópolis, no bairro de Olinda, muito próximo do bairro do Paiol. Aliás, uma das comunidades pertencentes à Santíssima Trindade fica no Paiol, e vamos falar dela posteriormente. Ela já tem mais de 50 anos, tá? Eu coloquei aqui, ela já tem seus 50 anos, mas já está completo. Ela já fez 50 anos recentemente, tá bom? E eu posso dizer que nesse completar de 50 anos, ela passou por uma transformação, tá legal? Eu gostava muito mais da cor amarela, eu acho que é uma das únicas coisas que eu sinto falta. Sei lá, eu acho que todas as paróquias de Nilópolis, elas têm esse lance do azul, né? Tudo bem, a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida eu até entendo, né? Mas São Sebastião, Santíssima Trindade, eu não entendo porque a comunidade optou por azul, mas eu não sou dessa paróquia, não faço parte da comunidade, então é mais uma opinião mesmo, tá? Gosto. Hoje ela tá assim, tá azul, tá? Vocês viram a capa, né? Ela tá azul, mas eu, sei lá, vou voltar aqui de novo. Eu acho que esse amarelo, né? Você podia até fazer uma junção de cores, o amarelo, um branco, né, um rosa mais claro, dá esse tom de realeza, né, um amarelo quase ouro, não é um amarelo ovo, tá? É um amarelo quase ouro, referente à Trindade, né? Então eu gostava mais dessa primeira cor, acho que poderia até dar uns retoques a mais, e é uma das identidades da paróquia, né? Acho que as cores também trabalham nesse sentido, mas isso daqui é um achismo, tá legal? Ela também está bonita de azul, vocês estão vendo aí como ela está agora, ela está desse jeito aí, ela está toda azul, né? Mas é só um achismo nesse sentido, beleza? O que não vai atrapalhar, obviamente, é sua contemplação indo lá, você vai gostar bastante. Não é uma paróquia tão grande, não é uma paróquia tão grande, mas ela é bem aconchegante, com um povo bem piedoso e passou por um reavivamento que passa muito pela equipe pastoral, especialmente o padre Leonardo Bronze. A gente vai falar disso mais à frente, tá legal? Ainda na ficha técnica. Bom, para chegar lá, você pode ir tanto de carro de aplicativo quanto transporte público. Olha, como eu falei, ela fica na Avenida Nilo Peçanha. Você tem ali na estação de Olinda, próximo do túnel, como pegar e chegar na paróquia, tá? Se você vier de carro ou se você está vindo de trem, você pode descer ali nessa estação, próximo do túnel. A gente sempre fala na altura do supermercado Rede Economia. Dali você pode pegar um aplicativo, enfim, e conseguir chegar na paróquia também. Você tem algumas linhas de ônibus que passam ali. Se eu não me engano, acho que é o 433 da Flores. Eu posso estar enganado. Mas não tem muito erro não, tá? Vindo da estação próxima do túnel, né, ela tá do lado de cá, tá? O mercado fica do outro lado, ela tá do lado de cá. Chegou na Avenida Nilo Peçanha, não tem erro. Ainda mais como ela tá toda azul, você não vai errar. Então esse é um dos caminhos vindo por Nilópolis, tá? Ou se você vier de trem também, né, vindo da cidade, desceu ali na estação de Olinda, não é muito longe, eu acho que caminhando, sei lá, 15, 20 minutos, dependendo da sua passada, não sei quanto tempo que vocês andam, né? Eu ando rápido, então não sei, mas você pode pegar um
um Uber também chegar tranquilamente, tá? Esse é um dos caminhos vindo por Nilópolis, beleza? Mas quem vem de Nilópolis não tem erro para achar a Avenida Nilo Peçanha, não. Tem, como eu falei, tem um ônibus que passa ali na porta, então você pode se informar também das linhas que passam pela Avenida Nilo Peçanha que vão te deixar ali. Não é exatamente nesse portão aqui não, tá? Cadê o mouse? Não é exatamente aqui que ele vai te deixar, não. Ele vai parar um pouco mais à frente, beleza? Mas a linha da Flores e a São Francisco deixam você na Nilo Peçanha do outro lado da calçada, praticamente. Por Anchieta você pode vir também, né? Quem conhece a região, você pode vir pela Ponte Azul, vindo aqui para frente, tá? Pegando esse sentido aqui, subindo, ó, tá vendo? O mouse subindo aqui, você vai ter uma rua. Essa rua seguindo direto, você vai ter uma saída para Anchieta, lá perto do Versalhes, que é um motel, né? Infelizmente esse é o ponto de referência mais lá na frente, mas essa é a verdade. Então quem virou a esquina do Versalhes, subindo, ele vai sair na rua praticamente que é da esquina da igreja. Então você também consegue chegar por ali, beleza? Mais à frente, obviamente, tem a Via Light, né? Se você pegar agora, descendo, né? Vindo para cá, não subindo aqui, vindo para cá, esse retão da Nilo Peçanha, toda a vida você vai passar, na verdade, embaixo da Via Light, né? Já com o bairro de São João. Se não me engano, ali é Gato Preto, né? Tomazinho. Então, você também consegue, do outro lado, chegar na paróquia. Tá legal? Então, quem vem de São João também consegue chegar. Quem vem de Éden, São João, Tomazinho, consegue chegar na paróquia, só pegar o retão. Beleza, pessoal? Mas aí é claro, né? Confirma o trajeto, vê se não tem nenhum empecilho, cheia com o horário de missa, se é tranquilo para você partir, beleza? Aqui eu coloco, né? Que o caminho um pouco mais seguro realmente é vindo do centro de Nilópolis. Outros caminhos exigem um conhecimento da região, especialmente se você vem para Anchieta, tá? Então se você pega essa rua do Versalhes que eu falei, que é subindo aqui e virando, né? No caso, se você fizer aqui subir e virar, você vai sair no Versalhes. Tanto essa daqui como essa subida, né? A reta da Avenida Nilo Peçanha que dá lá no Gato Preto, no Tomazinho, você precisa conhecer um pouco a região também, para não se perder, que tem rua subindo, rua descendo, fica mais tranquilo para vocês, beleza? Então, esse é um dos trajetos. Ela fica numa das avenidas, né? Não vou dizer principal, mas é onde passam os ônibus também, né? Então, assim, não é de difícil acesso. Ela não está no centro, como a Nossa Senhora da Conceição, nem numa outra reta de caminho, como a São Sebastião, mas você consegue chegar nela. Eu diria mais, né? Neste sentido, elas ainda são mais próximas que a Aparecida, né? Que é lá na Mirandela, que é ainda mais distante. Então, para chegar aqui, não tem dificuldade. Equipe pastoral, eu vou falar mais um pouco, tá? Esse aqui do centro da foto, pessoal, é Dom Gilson, né? É o bispo da Diocese de Nova Iguaçu. Justamente, se eu não me engano, essa celebração foi ou foi a do Crisma ou foi a da posse, né? Da nova equipe pastoral, por assim dizer. E a equipe pastoral? O padre Josué de Oliveira, o administrador paroquial, e aqui eu botei um asterisco porque o padre Josué ele estava como pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Não está mais, ele foi transferido. Então eu não sei como é que ficou agora a questão da administração paroquial aqui. Padre
Leonardo Francisco Pereira dos Santos Bronze, vigário paroquial, tá? Diácono José de Arimateia Viana, cooperador paroquial. Então, eu não sei se o padre Leonardo Bronze ele foi efetivado como pároco, não é? Porque nós tínhamos anteriormente um outro padre aqui, né? Por questões éticas eu não vou citar, mas ficou um bom tempo aqui. Questões de saúde também, ele acabou se transferindo. E a igreja passou por essa reformulação, tá? Então essa era esta era, né, a equipe pastoral que havia assumido após o pároco ter se licenciado e depois ido para uma outra paróquia. Beleza? E já, como eu disse, o asterisco está ali porque o padre Josué, que era o administrador paroquial, ele se transferiu, né? Então não sei se ele continua, né, como está essa situação. Vamos às comunidades. Você tem a Santíssima Trindade, comunidade de São José, que é a matriz, né? Vocês viram aqui. Eu sempre coloco, eu faço questão de colocar isso, né? Porque tem a mãe, tem as filhas, não, todos fazemos parte de uma grande comunidade. A diferença é que você tem a matriz e você tem as comunidades que estão sob a jurisdição da matriz, tá? Sob assistência. Então, embora isso não acontece, tá? Talvez em alguns lugares distantes, mas aqui posso falar porque já fui em várias festividades de comunidade, inclusive com pessoas de outras paróquias participando de festividade. Então você vê muita gente da Aparecida, da Conceição, nas festas da comunidade da Trindade, por exemplo, na Senhora das Graças. Muita gente da Aparecida foi na festa da padroeira da comunidade Nossa Senhora das Graças, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então, além do cuidado, né, daqueles que estão ali na comunidade de fé em si. Tá? Então, essa é a explicação rápida. Quais são as comunidades? Além da matriz, é claro, Santo Antônio, que fica no bairro do Paiol, e Santa Ana e São Joaquim. Essas são as comunidades da paróquia Santíssima Trindade. Tá legal? Antes de entrar na devoção, eu quero falar um pouquinho mais, deixa eu voltar aqui, da comunidade matriz. O que acontece, pessoal? Como eu falei, é uma igreja com um povo piedoso, com um povo que realmente tem amor por aquela comunidade, mas a gente percebia que a comunidade poderia crescer mais. Então, eu falei, né, que o pároco teve um problema de saúde, nós tínhamos então, essas dificuldades até com as outras comunidades, né, que apesar de serem duas, você tem que ter um cuidado, você precisa ter uma assistência maior, né, uma animação maior dos leigos. Aqui eu não estou falando de animação, né, eu sempre explico isso, de comédia. Eu digo animação realmente de fé, sabe? De motivação, de suporte. Então, você percebia que a comunidade poderia mais e teve seus 50 anos, fizeram almoço, você tem pessoas muito piedosas ali. Então, o que vai acontecer? Com a chegada do padre Leonardo Bronze, a gente percebe que este passo é dado, né? E aqui eu não falo pelos cercos de Jericó que o padre Leonardo Bronze organizou, pelas vigílias que ele e a comunidade organizam. Isso está incluído também. Mas é por isso que eu fiz essa, não brincadeira, mas essa colocação, né, no momento que a comunidade completa 50 anos, ela passa por um reavivamento. Eu posso te falar que eu fui em algumas missas ali domingo à noite, e você tinha um público considerável, né? Você tinha uma presença considerável de fiéis. O público vai em show, não em igreja. Então você tinha uma presença considerável de fiéis, mas não é... Aí, como eu disse, poderia ter um despertar maior. Então, o que nós temos, e é o que nós temos visto agora, né? Com vigília,
com um grupo de oração reanimado. E aqui não é, mais uma vez, não é ofender ninguém, tá? É só uma colocação, é um elogio, na verdade, porque as pessoas não desistiram da sua fé nem abandonaram a sua comunidade. Elas seguem firme e forte. E em muitos lugares o que a gente vê é uma defasagem do número de fiéis. Então você tem um pároco que faz cerco de Jericó, que faz missas e observa o primeiro sábado dedicado a uma devoção mariana, ao Sagrado Coração de Jesus. Então são detalhes da nossa fé que aumentam a piedade do povo, né? Aumentam a fé do povo mesmo, reanima a fé do povo. Então é uma transformação mais que estrutural na paróquia em si, tá? Tenho certeza que se você for em alguma Santa Missa na Santíssima Trindade, um grupo de oração, ou mesmo em alguns desses momentos, seja de vigília ou de adoração, que era uma outra coisa também, né? Adoração ao Santíssimo, sabe? Isso é fundamental. Já era uma orientação, né? Da diocese, da igreja no Brasil em si, que a adoração ao Santíssimo seja cada vez mais estimulada, cada vez mais praticada. Então, quando isso de fato vem e é vivenciado na comunidade, você vê a transformação, né? E a própria Pascom também, sabe, tem se desdobrado, colocado as informações com o máximo de cuidado possível. É claro, eu acho que poderia haver aqui uma informação maior sobre os horários em si da missa, tá? Isso em relação ao Instagram, tá? Eu acho que poderia estar fixado lá sobre os horários em si, porque facilita, né? Então ajuda bastante. Então eu colocaria isso também. Nós temos da secretaria, mas talvez uma arte. De qualquer maneira, você tem um Instagram ativo que você pode checar as informações que eles vão estar te respondendo na maior educação possível e na maior atenção possível também. Isso é muito importante. Tá legal? Agora sim, nós vamos falar da devoção à Santíssima Trindade. Tá? Nossa apresentação não tem apenas o objetivo de falar da paróquia em si. Vocês que assistiram a primeira aula já perceberam isso. Nós também entramos na questão da devoção. Isso é importantíssimo, tá? Porque ajuda, né, a entender, principalmente para aqueles que não são católicos, né, por que existe paróquia São Sebastião, por que existe paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então nós explicamos um pouquinho também da história da devoção. Tudo bem? Bom, a Santíssima Trindade, o mistério central da fé cristã. Um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a gente chama de unitrino, né? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o mistério da Santíssima Trindade é a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. E aqui está a referência do Catecismo da Igreja Católica, tá? SIC, Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A fórmula batismal, na verdade. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Referência bíblica, Mateus 28, a partir do versículo 19. Antes disso, eles respondem, creio. A tríplice pergunta com que são interpelados a confessar sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fides omnium Christianoro in Trinitate consistit. A fé de todos os cristãos assenta na Trindade.
a tradição, a teologia e a fé. Mais uma referência que a gente faz ao catecismo, tá? Os padres da igreja distinguem entre teologia e oikonomia, designando pelo primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus, Trindade, e pelo segundo, todas as obras de Deus pelas quais ele se revela e se comunica à sua vida. É pela oikonomia que nos é revelada a teologia, mas, inversamente, é a teologia que esclarece toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo, e, inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina o entendimento de todas as suas obras. Analogicamente, é o que se passa com as pessoas humanas. A pessoa revela-se no que faz. E, quanto mais conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. Então, basicamente, o catecismo mostra como se dá essa revelação e o entendimento, né, da Trindade, dos atributos de Deus em si, né, para que nós consigamos, como fiéis, chegar ao entendimento, né? Ainda assim é muito difícil, né? Nem todo mundo é teólogo, né? Então não é uma coisa fácil. Graças a Deus pela igreja, pela tradição e pelo sagrado magistério para nos guiar pelo caminho seguro, né? Porque por aí cada um interpreta como quer e a gente vê os problemas que dá, não é verdade? Continuando. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito. Um dos mistérios ocultos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados lá do alto. É verdade que Deus deixou traços do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser como Trindade Santíssima constitui um mistério inacessível. A razão sozinha e mesmo a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. E aqui, pessoal, eu sei que teologia é um pouco mais rebuscado, mais puxado, mas é importante para a gente entender que isso não vem do nada. São mais de 2000 anos de história, nós temos as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então é importante entender isso aqui também, tá? O dogma da Santíssima Trindade. Aqui eu não vou ler tudo para não ficar maçante, mas eu quero pegar o entendimento central para vocês e eu vou ler alguns parágrafos do Catecismo. A Trindade é una. Nós não confessamos 3 deuses, isso aqui é importante, mas um só Deus em 3 pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a sua divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. Entendeu? Não são 3 deuses. Tá? O Pai é aquilo mesmo que o Filho. O Filho é aquilo mesmo que o Pai. E o Pai e o Filho é aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. Se você é um católico batizado, você vai lembrar da fórmula do creio, né? A fórmula um pouco mais longa, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Então é importante entender isso, tá? As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo. Não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é o Filho não é o Pai, e aquele que é o Pai não é o Filho. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera o Filho, o Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. Tá? Gerado, não criado. Entendeu? Há uma diferença. Lembra do credo mais uma vez.
As pessoas divinas são relativas umas às outras. Uma vez que não divide a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras, nos nomes relativos das pessoas. O Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo a ambos. Quando falamos destas três pessoas, considerando as relações respectivas, cremos, todavia, numa só natureza ou substância, com efeito neles, considerando as relações respectivas. Cremos, todavia, numa só natureza ou substância, com efeito neles, tudo é um, onde não há oposição da relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. Ficou claro? Eu sei que vocês devem estar ouvindo um cachorro latindo, mas é isso mesmo, tá? Eu estou gravando aula em casa. Vocês sabem como é que funciona. E nós vamos direto. Aqui não tem isso não. O importante é que vocês entendam a informação que nós estamos passando. Tem que ficar bem claro. Então, repito. Diego, se eu tivesse que marcar alguma coisa, a Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um Deus em três pessoas. Tá legal? Isso é importante. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. As pessoas divinas são relativas umas às outras, uma vez que não divide a unidade divina. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras. Então, e aqui eu deixo como indicação justamente o estudo do dogma da Trindade, tá? Como a gente fala, é um mistério, um dos mistérios mais profundos e importantes da Santa Igreja Católica. Mas a nossa fé está firmada nisso e, mais uma vez, se lembra da aula passada? É um dogma. Dogma não se discute. As comunidades de fé. A Paróquia Santíssima Trindade possui duas comunidades, além, obviamente, da própria comunidade matriz. Aqui está a comunidade matriz, já falei sobre ela, né, pessoal? Falei um pouquinho. Essa daqui é a arte dos 50 anos, não é? E as transformações que ela teve, né? Ela foi amarelo, mais uma vez, eu gostava mais dessa cor aqui, mas ela não está feia como azul, tá? Por favor, eu não disse isso. E vamos entrar nas comunidades. Comunidade Santana e São Joaquim, endereço Rua Vereador Francisco Nunes, 295, Olinda, Nilópolis, tá? Uma comunidade muito bonita também, muito organizada. Então, peço que vocês, mais uma vez, entrem em contato com a Secretaria da Paróquia para se informar os dias que nós temos Santa Missa ou celebração da palavra, tá? Isso é importante. E aqui eu falo um pouco da devoção. Os avós de Jesus, conforme os relatos da Igreja Primitiva e da tradição, e cuja devoção é muito antiga no Oriente, eles foram cultuados, no caso venerados, né, desde o começo do cristianismo. Então, para que não haja nenhuma confusão ou erro, aqui é o sentido de veneração, tá? Ninguém está tratando Santana e São Joaquim como Deus. Porque a gente sabe que sempre tem alguém maledicente, ou algum ignorante, ou um fingido de ignorante, ele está cultuando. Não. Aqui é um sentido de veneração. No século VI, a devoção a eles já era enraizada entre os fiéis do Oriente. No Ocidente, o culto a Santana remonta mais ou menos ao século VIII. As informações existentes sobre Joaquim e Ana, pais de Maria, foram tiradas dos textos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago e o evangelho do pseudo-Mateus, além da tradição. Sabe-se que ambos moravam em Jerusalém. Quando se casaram, e aqui é um pouco da história deles, né? Joaquim e Ana tiveram filhos durante 20 anos. Naquela época, para os judeus não ter descendente, era sinal de falta de bênção de Deus. E já eram bem idosos, né? Não à toa, eles também são os padroeiros dos avós, né? São Joaquim e Santana são padroeiros dos avós. Aliás, além do dia da sua veneração, é comemorado também o dia dos avós, se eu não estou enganado.
Então eles não podiam ter filhos, já eram de idade avançada, até que Deus ouviu as preces do casal, que desejava ter filhos, e um anjo apareceu a eles, separadamente avisando que iriam se tornar pais. Assim que Maria completou 3 anos, foi levada ao templo para ser consagrada ao seu serviço, conforme Ana e Joaquim haviam prometido em suas orações. A criança foi criada na casa situada perto da piscina de Betsaida, e ali no século XII, os cruzados construíram uma igreja, que ainda existe, dedicada justamente a Santana. A princípio, apenas Santana era comemorada, e, mesmo assim, em dias diferentes no Ocidente e no Oriente. Porém, em 1969, após o Concílio Vaticano II, os pais de Nossa Senhora passaram a ser celebrados em uma única data. Aqui está 26 de julho, tá? Tudo bem? Então, esta aqui é uma foto da comunidade e esta é a história da devoção por trás não só dessa comunidade, né, mas da devoção em si a Santana e a São Joaquim. Tá legal? A outra comunidade é a comunidade Santo Antônio. Endereço: Rua José Couto Guimarães, 1467, Paiol de Pólvora, Nilópolis. E aqui, mais uma vez, nós falamos de Santo Antônio, né, pessoal? Santo Antônio, além da sua importância teológica, né, é um dos santos mais populares no Brasil, além da questão da herança portuguesa, tá? Vamos ler isso aqui, vocês vão entender. A igreja celebra em 13 de junho a solenidade de Santo Antônio de Pádua, também chamado Santo Antônio de Lisboa, cidade onde nasceu. Frade franciscano, Santo Antônio tem particular ligação com a igreja no Brasil, onde mais ou menos, lembra do que eu falei lá? Porque no momento que a gente está gravando, pode ser que se crie outra diocese também dedicada a Santo Antônio, tá? Então, no Brasil, onde você tem arquidioceses e dioceses que o tomam como padroeiro ou titular. Também temos catedrais dedicadas ao santo e 13 municípios brasileiros que o têm como padroeiro. Diversas comunidades em todo o Brasil celebram a data com as tradicionais trezenas de Santo Antônio e com a celebração no dia que, além da bênção, tem distribuição de pãozinho de Santo Antônio, né? Aliás, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, toda terça-feira é uma missa que distribui-se os pãezinhos, né? Então, vocês podem ir lá também. Outro sim, Santo Antônio é o padroeiro das dioceses de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, cidades da Baixada Fluminense. A festa de Santo Antônio é um dos maiores eventos religiosos e populares na região. Então é o grande padroeiro da Baixada, né? Então você vai ter várias comunidades de Santo Antônio, né? A Catedral de Nova Iguaçu é a Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Então é um dos santos mais populares que nós temos, tá? Para além do que se diz de casamenteiro. Você viu que eu nem coloquei essa questão de casamenteiro, né? Estou falando da devoção, estou falando da história. Esta comunidade fica aqui no Paiol, tá, em Nilópolis. Mais uma vez, em relação à celebração da palavra e à Santa Missa, eu sugiro que vocês se informem com a Secretaria da Paróquia Santíssima Trindade. Tá? Então, nós temos por comunidade Santana e São Joaquim e Santo Antônio, além da comunidade matriz, uma igreja muito acolhedora, sabe? Com uma fé realmente inspiradora, com uma equipe pastoral dedicada, sabe? Que abraça realmente a comunidade, as comunidades, e tem feito um trabalho muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. Então, essa foi a nossa apresentação sobre a Santíssima Trindade. Nós pedimos desculpa se alguém ficou chateado por alguma coisa, né? Reafirmamos que vale muito a pena vocês visitarem. Sempre que posso vou lá, né? É uma comunidade muito acolhedora, repito, e com essa equipe pastoral nós temos visto realmente vou usar esse termo, tá? Reavivamento, né?
Claro que a igreja ela não é morta, a igreja católica é viva, né? A igreja que tem a tradição, a Sagrada Escritura, o magistério, mas nós temos visto obras de piedade e de devoção realmente inspiradoras nessa comunidade. Tudo bem? Bom, como sempre, eu deixo uma bibliografia básica e alguns sites para vocês checarem, enquanto eu estou falando aqui, né? Por óbvio. Para aprender mais, para ler um pouco mais. Eu quero aprender um pouco mais sobre Santo Antônio, a edição do catecismo que se usa, enfim. Então é isso, pessoal. Qualquer questão vocês podem enviar para nós. Essas aí são imagens da paróquia, do interior dela. Convido vocês a nos acompanhar em nossas redes e também enviarem as suas dúvidas. Muito obrigado. Paz e bem.